mensagem teve eco. Tem, com certeza. Tem, com certeza. As pessoas não querem esta austeridade, porque é insuportável. Ó, professor Lemos Luz, vamos então ao caso da Irlanda comparar, que é porque que é o fundamento comparativo. É o fundamento comparativo. Ó, professor Lemos Luz, o doutor Medina há pouco chamava a atenção para um aspecto, que é o nosso ponto de partida, por comparação com a Irlanda, é completamente distinto. Portanto, quais foram as contas que o senhor fez? É assim, a Irlanda nos anos 80 do século passado tinha um PIB per capita muito parecido ao nosso. Mas há 30 anos. E fez um percurso com um conjunto de políticas muito certeiras que tiveram o seu efeito positivo, não é? Recentemente, a Irlanda teve um problema gravíssimo, muito mais grave do que o nosso. O PIB cresceu de forma muito rápida e muito intensivamente, mas eles muito rapidamente conseguiram dar a volta. Liberalizaram mais ainda os mercados, quer de trabalho, quer os mercados de produtos e serviços. A austeridade da Irlanda não se compara com a nossa. Eu não tenho aqui os números, creio que não tenho, mas a redução do consumo foi de facto muito rápida e muito pronunciada. Mas na origem da crise irlandesa esteve o problema dos bancos, do colapso financeiro, não foi bem o que aconteceu connosco, não é? Sim, mas os efeitos foram muito semelhantes. Portanto, digamos, o que foi diferente foi a causa que desplotou o endividamento público. No nosso caso, a origem de facto não teve na banca, no caso irlandês, foi a banca que... Mas desse ponto de vista o nosso caso não é pior? Não, eu julgo que não. Eu julgo que o nosso caso era mais benigno, porque o problema irlandês foi muito mais violento, foi muito mais grave. Portanto, e a quantidade de dinheiro que foi necessário mobilizar por parte do Estado para correr à banca foi muito superior. Portanto, sim, mas eles agiram muito prontamente. Eles agiram muito prontamente e houve acordo entre os partidos políticos. Esse é o ponto e mais houve acordo social. Não foram essas fantochadas que a gente faz aqui. Não. Quantos milhões é que eles tiveram que meter na banca? Eu não tenho. 30% do PIB. Mas o ponto qualitativo que o Dr. Medina Carreira disse é muito importante. É que eles fizeram o diagnóstico, tomaram as suas decisões, ajudados pela Troika, mas eles não entendem a Troika como um fardo, como uma obrigação a que estão a ser sujeitos para conduzir uma política que é contra a sua própria vontade. No nosso caso é assim. Professor, mas eles não foram mais ajudados pela Troika do que nós estamos a ser? Eu julgo que é muito difícil afirmar isso. Não, é porque há aqui dois pesos e duas medidas. Olha, a Irlanda manteve o IRC para as empresas a 10%. Veja quanto é que é em Portugal. Assim é fácil. Sim, mas Judito, se for fazer uma comparação entre vários aspectos, nós perdemos à distância. Se for ver os tribunais, não levam 30 anos para julgar um pleito fiscal, nem 2 anos ou 3. Não, mas aqui a questão é saber até que ponto a Irlanda consegue recuperar da austeridade muito rapidamente, porque também beneficiou de condições excepcionais à partida. Mas não foi muito rapidamente. Eles começaram com a austeridade e com estas medidas de política muito antes de nós e da Grécia. O tempo ali está a contar. E, portanto, eles não saíram da crise. Não perderam tempo nenhum. Mas na Irlanda investe-se. Em Portugal não se investe. Ninguém é tolo. Ninguém é tolo. Mesmo que nós baixemos o IRC para 10%, as pessoas não vêm para cá. Porque ninguém sabe se daí a 3 meses não aparece o Ministro das Finanças que põe a vinda outra vez. Percebe? É que não se acredita nisto. Nós temos uma administração pública e uma política em que não se acredita. Começamos nós, portugueses, por não acreditar, como é que vamos agora vender aos estrangeiros o país para que eles venham para cá. Professor Avelino, mas desenvolva, por favor, o que estava a dizer sobre o caso irlandês. Dizia eu que, no caso irlandês, a austeridade foi administrada em dose muito mais acentuada do que em Portugal, foi administrada muito antes. E os resultados não vão ser rápidos, como nós podemos imaginar. E, portanto, do meu ponto de vista também, a razão porque eles estão a sair mais rapidamente do que nós não tem a ver com a maior ajuda por parte da União Europeia. Tem a ver com o facto de a política ser mais consistente, ser assumida pelas várias forças políticas. E não há divergências. Como referiu o Dr. Medina Carreira, portanto, as pessoas lá, quer os políticos, quer os economistas, quer a população em geral, sabe o que é necessário fazer. Portanto, conheço perfeitamente quais são as medidas que estão a ser tomadas e quais são os seus objetivos. Não são apressados.
às primeiras dificuldades não se põe a barrar como nós fazemos aqui, que a austeridade tem que terminar. Eu fico muito admirado, porque até há pouco parece que só o governo português, em Portugal, defendia a austeridade. O tempo foi passando e começaram a surgir notícias de que, afinal, uma parte do governo também já estava a sair de fora da carroça e, portanto, já só 2 ou 3 ministros estavam de acordo com a implementação da austeridade. E agora, recentemente, parece que já nem isso, não é? Portanto, dá-nos a entender que toda a gente já aderiu à chamada teoria da espiral recessiva. Ou seja, do meu ponto de vista, é necessário, por um lado... Mas não há uma espiral recessiva? Não há, claro que não há. Não há? Não há. A recessão, portanto, a redução da atividade é perfeitamente normal face às medidas que estão a ser tomadas. Portanto, não é uma espiral, porque, repare... Mas nós estamos há 3 anos consecutivos com menos 3%. Com uma recessão de 3%. Mas estas medidas, repare, estas situações são situações demoradas. A nossa crise não é uma crise conjuntural. Nas crises conjunturais, em 2 anos, consegue-se fazer a recuperação. 2, 3 anos. Mas a circunstância de estarmos há 3 anos consecutivos com uma recessão de 3% não configura o desenho de uma espiral recessiva? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, não. É uma questão digamos, de jogar com as palavras, não é? Bom, neste sentido que temos vindo a adotar políticas que fatalmente vão a machucar a economia, há aqui realmente uma relação de causa e efeito, isso não temos dúvida nenhuma. Aliás, creio que é o Banco de Portugal que faz previsões dizendo será assim se as medidas não forem piores. Quer dizer, se elas forem mais duras, a previsão não vale. Portanto, há esse sentimento. Bom, mas chame-se-lhe o que se lhe chamar. Quais são as políticas necessárias? O que é que era preciso mesmo fazermos para tentarmos neutralizar o impacto negativo da situação? Eu julgo que nós precisamos de actuar a vários níveis. Um deles, o Dr. Medina Caranjo já referiu, que é a redução das despesas do Estado de forma inteligente e não à bruta, ou seja, sem critério. E com decência. Ou seja, não se podem... Eu vou dar-vos um exemplo muito concreto. Nós não podemos chegar ao Orçamento de Estado e dizer vamos cortar 5%, 6%, 10% ou 4 mil milhões, ou seja o que for. O que nós temos que fazer é identificar os setores onde os efeitos da despesa pública é mais benéfico. Ou seja, eu vos disse de forma muito franca e muito direta. Nós não podemos pôr o setor da saúde no mesmo pé do setor da educação. Para já, o efeito em termos de produtividade das despesas na saúde tem sido muito mais benéfico, mais eficaz. Ou seja, os gastos do Estado na saúde têm sido mais produtivos, têm sido mais efetivos e há de facto uma boa aplicação de recursos nacionais nessa área, e isso ao longo dos últimos anos, portanto não é de 2, 3 anos, portanto os investimentos na saúde em Portugal são efetivamente, portanto, investimentos que são positivos, que são benéficos, que são produtivos. Portanto, o que está a dizer é, a ter que cortar mais terá de ser na educação. Claramente. Porquê? Porque aí investiu-se muito também, mas os efeitos foram muito menos visíveis e nós podemos dizer que houve aí grandes desperdícios em grande Aliás, eu fiz um estudo aqui há pouco tempo em que mostrava que realmente a nossa grande falha é na impreparação do setor secundário. Exatamente. Nós temos que identificar, portanto, os vários setores e cortar de forma seletiva em função dos resultados obtidos até agora. Portanto, pois, mas o problema do Estado do país é este, é que onde quer que se corte, há logo um alarido. Claro. Há logo um alarido. E este é que é o problema. Claro. Seja na tropa, seja na educação, seja na saúde, seja nas pensões, seja nos salários, há logo um alarido. Esse é um exemplo que dá. Outro exemplo que nós temos a atuar. Nós precisamos de mercado. Precisamos de mercado. Nós estamos no extremo ocidental da Europa, estamos fora dos grandes centros de consumo. Os nossos produtos chegam à Europa do centro muito mais caros, desde logo devido aos custos de transporte. Nós precisamos de mais mercados e, desse ponto de vista, eu julgo que seria muito importante dar muita atenção ao acordo que se está a preparar com os Estados Unidos, chamado TAFTA, portanto um acordo de comércio livre entre as duas grandes zonas. É uma área em que nós devemos seguir com muito cuidado. Depois, nós devemos pressionar a União Europeia, não
pedindo mais dinheiro, não pedindo mais favores de pouco interesse, mas forçando o maior progresso no mercado único, ou seja, numa maior liberalização, maior facilitação da circulação dos nossos produtos. Porque apesar do que já se fez e foi muito nessa área, ainda há muitas dificuldades e obstáculos invisíveis, quer do ponto de vista dos padrões, quer do ponto de vista das normas técnicas, que impedem os nossos produtos de chegar à Europa. Portanto, nós temos que ter uma posição muito clara que a nossa... Aliás, como os ingleses, desse ponto de vista, devemos alinhar com a posição inglesa, portanto, maior abertura do mercado inglês. Depois, há uma coisa que se fazia antigamente na Europa e que se deixou de fazer, pelo menos nós deixámos de fazer, que é pedir derrogações. Antigamente fazia-se isso. E a situação portuguesa é uma situação muito complicada. Nós precisaríamos de começar a pensar em solicitar a abertura de zonas francas no país. Zonas francas onde se poderia produzir em circunstâncias mais favoráveis, com derrogações às normas europeias, de modo a atrair capitais efetivamente produtivos. Mas isso era preciso que Bruxelas deixasse. Não é, professor? Se nós ficarmos quietinhos à espera, repara, Bruxelas não queria deixar a taxa de 10% de IRC da Inglaterra. Os nossos empresários pegam nas suas empresas e vão levá-las para a Holanda, para o Luxemburgo, que são países da União Europeia. Exato. Os nossos críticos, que gostam muito de criticar as nossas empresas, porque é que em vez de criticar as nossas empresas de irem para a Holanda, não solicitam ao nosso governo que pressione Bruxelas para que nós tenhamos as condições que a Holanda tem? Sim. Porquê? Doutor Medina, estamos já muito perto do fim, isto realmente foi... A matéria é densa, a matéria para este programa é densa. Olhando especificamente o caso português e indo a algumas questões essenciais sobre as quais o professor pode dar a sua opinião, acha que vamos precisar de um segundo resgate? Eu, sobre isso, eu vou dizer, vou ser pouco, como direi, eu não vou ser politicamente correto, ou seja, eu julgo que a nossa dívida é impagável. A nossa dívida é impagável. Nós precisamos de ter um acordo com a Troika, no sentido de alargar os prazos de pagamento. Eu não diria tanto de reduzir os juros, porque os juros já são baixos. E os juros são função também das condições do mercado e, portanto, aí não há muito a fazer. Mas vamos precisar de condições mais favoráveis, porque nas atuais condições, com os atuais prazos, a dívida é impagável, porque a dívida cada vez está maior, cada vez os encargos são maiores e, portanto, aí sim eu vejo aí eu considero que é correto aplicar a ideia da espiral. A bola vai cada vez sendo maior. Ou seja, nós precisamos de qualquer coisa de diferente. Ou seja, precisamos ter mais voz na Europa e junto dos nossos empregadores. Eu julgo que nós precisamos de saber pedir coisas à Europa. Nós precisamos, não basta gritar e dizer que queremos novas condições. Porque se não fizermos mais do que isso, a Europa não nos vai ouvir e vai nos desprezar. Nós temos que pedir várias coisas. Ou seja, no fundo, refere-se muitas vezes à situação alemã. Eu próprio fiz um artigo sobre a situação alemã no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, que teve, de facto, condições excepcionais para poder pagar a sua dívida. E muitas das pessoas que são as críticas, digamos, referem a essa situação. E acabou de a pagar há pouco tempo. E dizem assim, bom, mas os alemães, que incrível que eles estão, a posição que eles estão a tomar, porque já não se lembram do que tiveram. Mas atenção, os alemães tiveram condições muito favoráveis por parte de quem mandava na altura, quer os Estados Unidos, quer a Inglaterra. Tiveram condições excepcionais, mas com uma contrapartida, que foi alterações estruturais profundas na economia alemã. Ou seja, a economia alemã desnazificou-se por pressão dos Estados Unidos e da Inglaterra. Também foram derrotados na guerra. Ou seja, nós, se queremos, e acho que devemos seguir o exemplo alemão, devemos ir junto da Troika, junto de Bruxelas, com um pedido, mas também com uma concessão que, do meu ponto de vista, é, digamos, um argumento decisivo para o nosso desenvolvimento. Ou seja, melhores condições, reestruturar a dívida, mas, como contrapartida, fazer efetivamente as reformas estruturais, digamos, rapidamente. Doutor Medina Carreira,
o seu olhar sobre o que acabou de dizer o professor Avelino Jesus e os nossos erros e principais dificuldades. Atualmente. Já falamos do Tribunal Constitucional há pouco.